Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma web-aula, coordenada pela Gerência de Educação Permanente em Gestão e Atenção à Saúde, da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. Temos a honra de receber o senhor Matheus Pirolo, nosso convidado, para ministrar essa web-aula. Matheus Pirolo é gerente de apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária da SES. Seja bem-vindo, Matheus. E já passo a palavra para você e desde já a nossa gratidão pela sua participação. Obrigado, Tânia. Eu é quem agradeço a oportunidade, né, conferida aí pela Escola de Saúde Pública, nossa escola, por você, pela Fernanda, por toda a coordenação e direção. É um momento aí que a gente está vivendo trágico, né, para os nossos jovens, crianças e adolescentes, e a capacitação da força do SUS para servir na sociedade como formador de opinião é essencial para a gente ter sucesso, mais essa política antitabagista que nós vamos ter que pôr em prática, já estamos pondo em prática nos últimos tempos. Então, nosso objetivo aqui, né, é tratar aí dos malefícios à saúde aí dos chamados cigarros eletrônicos e o papel que a Vigilância Sanitária da SES tem para fazer esse enfrentamento, né? Tem 2 órgãos hoje na SES que lidam diretamente com essa questão, que é a minha gerência de apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, onde a gente presta apoio às vigilâncias sanitárias para executar essas ações de fiscalização do comércio de produtos fumígenos ilícitos aqui no interior do estado, na capital. Então a gente presta esse apoio enquanto vigilância sanitária estadual, e aí nós temos também a gerência de controle de produtos derivados do tabaco, que é uma gerência ligada à atenção à saúde, a gerência da Carla Tatiane Rodrigues, que ela é grande parceira nossa aí, na realização desse enfrentamento do tabagismo no Mato Grosso do Sul, que compreende aí as etapas da prevenção, da repressão, né, e do tratamento, né, das terapias de cessação ao tabagismo fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, nosso enfoque hoje, eu quero trazer para vocês, que vocês saiam daqui dessa apresentação com bastante conteúdo, conhecimento, com o universo bastante expandido com relação a essa temática. Eu vou trazer muitas novidades, muitos dados, muitas coisas interessantes para a gente compartilhar aqui hoje, entre nós. Porque a gente entende que o profissional de saúde, ele exerce um papel crucial na sociedade, que é o papel de formador de opinião. Por mais que não pareça, nós, enquanto profissionais de saúde, nós somos referência na sociedade, nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas condutas. A partir do momento que nós optamos por sermos profissionais de saúde, nós passamos a ser referência, formadores de opinião na sociedade. Então, nada mais grave, perverso, do que a gente observar ali um profissional de saúde, muitas vezes um médico, né, fazendo, não raro a gente observa isso, fazendo uso desses chamados cigarros eletrônicos, entrando na onda aí de pods e vapes, né, passando um péssimo exemplo para a sociedade. Não pode esquecer que todo profissional de saúde de nível superior, quando ele se forma, né, de profissão regulamentada, ele faz um juramento perante o conselho de classe respectivo, né, um juramento com relação à saúde pública, proteção e promoção da saúde pública. Então, a partir desse juramento, aquela pessoa ali, ela vai servir de formador de opinião, suas atitudes vão servir de exemplo, bom ou mau exemplo para a sociedade, né? Então, essa oportunidade de conversar com profissionais de saúde, que vão servir de multiplicadores da mensagem aqui passada, ela é muito importante. Nós da Vigilância Sanitária, eu, a Carla, nós temos percorrido os municípios, o interior do estado, também para conversar
não só com alunos de escola pública, mas também com profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, pessoas aí que são formadoras de opinião na sociedade, exercem um papel importantíssimo na promoção da saúde pública. E aí, a gente só pode compreender a indústria do cigarro eletrônico como espécie do gênero indústria do vício. A gente não tem como analisar a indústria dos vapes e dos pods sem fazer referência a esse grande gênero, né, que é a indústria do vício, né, uma indústria responsável por empobrecer e adoecer milhares de pessoas no mundo. Né, o enriquecimento a qualquer custo, né, o lucro de muito poucos à custa do empobrecimento e adoecimento de muitos, né, lucros individuais, bilionários e prejuízos coletivos, suportados aí por consumidores de produtos dessa grande indústria lucrativa que é a indústria perversa do vício, né, que compreende não só cigarros, né, não só produtos fumígenos, né, mas também nós temos outros exemplos de indústrias do vício, né, nós temos a indústria das drogas, nós temos a indústria do álcool, nós temos a indústria dos jogos, né, dos jogos aí a gente vê o adoecimento, a saúde mental das pessoas, né, sendo atacada por conta dessa indústria perversa, né, a indústria dos jogos. E nós temos também uma outra indústria do vício, que é a indústria da pornografia, também é um exemplo de indústria do vício. Né? E é uma indústria que as pessoas consomem os seus produtos não por um desejo livre, consciente 100%, né? Mas por uma compulsividade em busca do prazer que aquele produto gera. E o vício é um dos grandes inimigos do progresso, não só material da humanidade, nós vamos entender isso lá na frente da apresentação, mas como também do progresso moral da sociedade, né? Essa é o grande malefício da indústria do vício para a humanidade, atrasar o progresso material e retardar também o progresso moral, né? E aí nós temos dentro dessa indústria produtos lícitos e produtos ilícitos, né? Isso vai variar aí geograficamente. E nós temos que entender, diante dessa indústria, qual que é o mecanismo que ela se vale para cooptar os seus adeptos, né? Cooptar os seus consumidores. Então, nesse contexto de popularização e marketing dos produtos da indústria do vício, nós temos aqui, no caso dos cigarros eletrônicos, né, uma tentativa perversa de fazer com que eles sejam parecidos com materiais escolares, né, como vocês podem ver aí no slide, materiais escolares. Né? Então, o vape ou o pod, ele é muito parecido com caneta, com borracha, com lapiseira, com pendrive, né? Ou seja, materiais que são facilmente camufláveis no estojo das crianças, no estojo dos adolescentes, no estojo dos nossos jovens. Para passar o quê? Despercebido dos pais, despercebido de diretores e professores de escolas. Né? E eles são também coloridos, né? São saborizados para que se tornem mais atrativos a esse público jovem. Porque os dados demonstram, né, isso é muito importante, o profissional ter na ponta da língua, os dados de saúde demonstram que mais de 2/3 dos consumidores, né, de cigarro comum ou de cigarro eletrônico, eles iniciam o consumo desses produtos antes dos 24 anos. Né? Então, mais de 2/3 das pessoas que utilizam esses produtos começam utilizando antes dos 24 anos.
Então, é por isso que a indústria tabagista sempre teve como foco ali das suas campanhas publicitárias, né, dos seus apelos de marketing, o público jovem. Porque ela sabe que quanto mais consciência a pessoa vai adotando, menos vulnerável ela vai ficando em relação a esse tipo de produto. Né? Então, hoje a vigilância sanitária, a nossa gerência de apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária tem grande preocupação com as populações vulneráveis. Né? E aí a gente encontra no jovem um exemplo de grupo social vulnerável, né? Por ali não estar formada, por ele não ter sido formado ainda plenamente nas suas capacidades de escolhas racionais, né? A sua convicção e a sua capacidade de escolhas racionais. Por essa razão, ante essa vulnerabilidade do jovem, nós, da Gerência de Apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, temos nos debruçado sobre essa questão para evitar essa nocividade nesse público vulnerável, assim como a gente já faz com IUPs, né, instituições de longa permanência, em asilos, né, que a gente tem grande preocupação também que esse outro segmento de vulneráveis são os idosos, não por conta dos produtos fumígenos, mas por conta de outras razões. Então, o fato do jovem, né, do adolescente ser alvo da indústria tabagista por ser um vulnerável, né, faz com que nós da vigilância sanitária e da saúde tenhamos que ter especial atenção com esse público para combater a desinformação. E é isso que a gente vai fazer aqui ao longo da apresentação. Combater muita desinformação para que o profissional de saúde saiba também contra-argumentar, né, as teses lançadas pela indústria tabagista nos jornais, na televisão, através de influenciadores, formadores de opinião, de jornais, né, em conteúdos patrocinados. Então, a gente vai trazer isso daqui também para o debate, a contraposição de muitas dessas teses. E aí a indústria vai se valer desse formato colorido, atrativo, camuflável, saborizado, né, para atrair esse público jovem, porque ela sabe que se ela não atrair até os 24 anos, ela vai ter pouco êxito dos 24 anos em diante em formar grupos de consumidores. Né? Então, ela vai se valer muito da indústria cinematográfica. Né? A indústria cinematográfica, infelizmente, é uma grande aliada da indústria tabagista, né? Da indústria da nicotina. Então, nós temos aqui na apresentação esse filme, O Turista. Não sei se muitos aqui já tiveram a oportunidade de assistir, mas nesse filme O Turista, Johnny Depp, um ator muito famoso, ele aparece em diálogo com a atriz Angelina Jolie, e eles estão em um trem de Milão a caminho de Veneza, quando de repente, aquela cena romantizada, né, você num trem, num dia frio, lendo um livro, e de repente ele saca do bolso algo que aparenta ser um cigarro e acende. E isso causa espanto na atriz, na personagem representada pela atriz Angelina Jolie, porque o trem, assim como no Brasil, na Europa, trem também transporte coletivo público é ambiente livre de tabaco. Né? E aí ela se assusta, ela fala, você vai acender um cigarro aqui dentro do trem? É proibido. Né? E aí é o que Johnny Depp vira para ela calmamente e diz o seguinte, isso daqui não é um cigarro comum, isso daqui é um cigarro eletrônico. E a fumaça que ele gera é apenas vapor d'água. É isso que Johnny Depp diz nesse filme O Turista, né? Que a fumaça que ele gera é apenas um vapor de água, um absurdo, né? Então, essa é uma cena da qual, entre tantas outras, né, da qual a indústria tabagista se vale para propagar o seu produto. Uma cena rápida, uma cena curta, mas com um poder enorme de causar estragos,
né? Porque quantas pessoas não assistem filmes de atores premiados como Angelina Jolie e Johnny Depp, e como isso não foi capaz de influenciar milhares de pessoas na iniciação do consumo de cigarros eletrônicos. Então é assim que a indústria tabagista apresenta o cigarro eletrônico para o mundo, através da indústria cinematográfica, propalando uma grande inverdade, de que o vapor emitido por ele seria apenas vapor d'água, né, quando na verdade é uma fumaça, né, um aerossol, que a gente fala, altamente tóxico, né, altamente cancerígeno, né, só que disfarçado de sabor de frutas, disfarçado de sabor, cheiro de morango, tutti-frutti, algodão doce. Nós vamos ver o que tem na composição desse produto aí mais lá na frente. Então a indústria vai se valer desses mecanismos, assim como nós aí que já temos uma certa idade, já conhecemos, ou seja, quase ninguém do grupo, né? Nós já conhecemos essas propagandas aí do Marlboro, né, famosas propagandas do Marlboro proibidas de 1996 para frente. A televisão era tomada por isso, eles eram patrocinadores do Grande Prêmio de Fórmula 1. Né, Ayrton Senna teve carro patrocinado por Marlboro. Né, e aí nós temos o cowboy da Marlboro. Ao longo da história nós tivemos 5 grandes e famosos cowboys, né, Marlboro Mans. E pasmem, os 5 morreram precocemente e de doenças pulmonares associadas ao vício no cigarro comum. Né? Então, dos 5 Marlboro Mans, 4 eram fumantes. Um Marlboro Man, um quinto Marlboro Man, ele não era fumante, mas ele vivia nos estúdios cinematográficos que eram tomados pela fumaça do cigarro utilizado por outros fumantes. Então, ele era um fumante passivo. Então, desses 5, 3 morreram de câncer de pulmão e 2 morreram de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, enfisema e bronquite. Inclusive, esse fumante passivo, ele veio a óbito por câncer de pulmão. Então, a trágica história dos Marlboro Mans, que ganharam muito dinheiro, mas muito dinheiro, trabalhando para a indústria do tabaco, a indústria do vício, e tiveram um triste fim. E aí agora nós temos aí, nós já se antecipando, né, a gente ainda não encontrou no mercado esse produto, mas não vai demorar para que ele chegue, né? Nós temos o Smart Vape, né? Então ele é um smart, como se fosse um relógio conectado ao celular, né? Como se fosse um celular, um smartphone, com o cigarro eletrônico acoplado nele. Né? Então, preço por volta de R$1.000, hoje um pod é aquele cigarro eletrônico fininho, ele é comercializado por R$80, né? Um vape, que é o mais retangular, ele é comercializado em torno de R$130, R$140. As pessoas pagam lá no Paraguai R$30 e vendem a R$100 a mais, ou seja, é um lucro exorbitante, é um dinheiro muito sujo, muito fácil, muito sujo de se ganhar. E aí nós vamos ter aí no futuro que enfrentar mais esse produto, né? Novamente aí para atrair o público jovem, que é o Smart Vape, a preço de R$1.000 mais ou menos, essa é a previsão, né, de que ele chegue no mercado. Então, olha só a que ponto que chega essa indústria do vício, né, para fazer o seu apelo ao público jovem. E aí nós temos os efeitos à saúde, né, que muito nos interessa nessa apresentação. Esses efeitos à saúde, nós temos ali na demonstração uma figura, né, o pulmão, e aí o pulmão de quem usa cigarro eletrônico, né, e o pulmão de quem pulmão saudável, e do outro lado nós temos o pulmão do fumante de cigarro comum. E aí a grande pergunta, a grande dúvida, né, qual que é a diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro comum? Né? Então, o que a gente tem observado na prática? Né? Os estudos
são ainda muito incipientes, né? Mas na prática a gente tem observado o seguinte: o cigarro eletrônico ele provoca no organismo humano quase que os mesmos adoecimentos, as mesmas formas de adoecimento do cigarro comum, só que num prazo muito mais rápido, muito mais curto, de uma forma muito mais precoce. Então, se nós demoraríamos no cigarro comum para desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, uma DPOC, seja na forma de enfisema, seja na forma de bronquite, se através do cigarro comum nós demoraríamos ali 15 anos, com o cigarro eletrônico a gente já consegue observar em 5 anos. Ou seja, o mesmo adoecimento num prazo muito mais curto, numa velocidade muito mais rápida. Né? A gente tem visto o adoecimento de jovens por utilizarem o cigarro eletrônico de uma forma muito mais rápida e veloz e agressiva do que a gente observa com a utilização do cigarro comum. Os dois vão levar ao adoecimento grave. A diferença é que esse cigarro comum, esse cigarro eletrônico que tem circulado por aí, em 90% dos casos, ele tem, são 90% do cigarro eletrônico consumido hoje no Brasil é da modalidade descartável, que é a modalidade mais agressiva. Né? Então, esse cigarro, com uma capacidade de gerar adoecimento muito mais rápido que o cigarro comum. Né? O aparecimento de câncer de pulmão antes dos 30 anos, né? Coisa que no cigarro comum se via a partir dos 40. Na Europa e nos Estados Unidos, a gente já vê câncer de pulmão antes dos 30 para quem faz uso de cigarro eletrônico. Por quê? Porque esse cigarro eletrônico ele já é comum na Europa e nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Né? No Brasil, ele entra com muita força no período da pandemia, né? De 2019 para frente, né? Que as crianças estão em casa, né? Ali no home office e na videoaula, e aí voltam para a escola com o cigarro eletrônico. Né? Então, as autoridades, todas as autoridades públicas de saúde, de segurança, todas preocupadas em combater a Covid. E aí a indústria do vício, a perversa indústria do vício, se aproveita dessa situação de concentração no combate à Covid das autoridades, para quê? Para passar boiada, para fazer entrar no país, na América Latina, para disseminar mais esse produto viciante, né, à base de nicotina, que é uma das drogas mais viciantes do mundo, é a droga que mais vicia no mundo, é hoje a nicotina, droga lista na maioria dos países, infelizmente. Mas que no caso do cigarro eletrônico, a gente vai entender a proibição dele mais ali na frente. Ela, ao ser aplicada ao cigarro eletrônico, ela passa a ser uma droga ilícita. Então, efeitos na saúde, quase os mesmos adoecimentos de uma forma muito mais rápida do que o cigarro comum. E aí nós temos a grande forma de adoecimento em razão do cigarro eletrônico, que é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. De cada 10 casos de DPOC no Brasil, 8 estão associados ao tabagismo. 80% dos casos de DPOC no Brasil estão associados ao tabagismo, seja na condição de fumante passivo, seja na condição propriamente de fumante. Né? E aí, lembrando, de novo, DPOC, no caso do cigarro eletrônico, sendo vista surgir muito mais rápido do que no caso do cigarro comum, né? Pessoas aí jovens, muitas vezes adolescentes ainda, já desenvolvendo a DPOC após 3, 5 anos de uso do cigarro eletrônico. E aí a DPOC vai se manifestar de duas formas, né? A bronquite crônica e o enfisema, né? A bronquite crônica, né? O brônquio, o bronco inflamado com excesso de muco, né? E o enfisema, os alvéolos pulmonares, perdendo a elasticidade, perdendo a força para expelir o CO2, né? Dificultando a respiração, dificultando a absorção
de oxigênio. Lembrando que DPOC é uma doença crônica, portanto, é uma doença irreversível, uma doença que não tem cura, tem tratamento para retardar os seus efeitos, retardar os seus sintomas, mas não tem cura. É uma doença crônica. Então, a pessoa desenvolve DPOC, ela vai ter que conviver com essa doença ao longo de toda a sua vida, né, com as limitações que ela proporciona. Então, eu falo sempre para os jovens, quando eu vou nas escolas, né, jovens ali antes dos 21 anos, já com DPOC, tendo dificuldade para praticar atividade física, atividade esportiva, academia, né, por conta dessa incapacidade de absorção de oxigênio e de liberação de CO2 que essa doença provoca. Então, é muito triste a gente ver um jovem já com 21 anos, uma vida inteira pela frente, já iniciando-se incapacitado, né, para os desafios do mundo. Então, a DPOC, 40 mil pessoas, em média, morrem anualmente por DPOC no Brasil. Então, se a gente pensar que 80% tem a ver com tabagismo, são 32 mil pessoas aí vindo a óbito anualmente no Brasil em razão da DPOC. O tabagismo leva para o outro mundo, né, anualmente 200 mil pessoas, né? Dessas 200 mil pessoas, você pode pôr aí 32 mil pessoas em razão da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí nós temos também os efeitos na saúde cardiovascular, né? Então a gente sabe que o tabagismo, ele proporciona ali facilitação na formação de placas de gordura nas artérias, né, principalmente nas artérias coronarianas. Né, o tabagismo tem esse efeito colateral de proporcionar ali a formação dessas placas que vão obstruir a passagem do sangue, levando ao risco aí de um infarto do miocárdio, né, através do bloqueio dessa corrente. Nós temos aqui na imagem um coração infartado, né, de um jovem da Inglaterra, né, coração submetido à biópsia, né, o coração rasgou por infarto, jovem que se valia ali da utilização do cigarro eletrônico de forma bastante assídua, né. Um outro efeito, um grande efeito da nicotina no sistema circulatório é que a nicotina, ela aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos, né? Então, portanto, aumenta a pressão arterial, não só por aumentar os batimentos cardíacos, mas como também porque ela é vasoconstritora, né? Então, a passagem do sangue fica restrita, enquanto a nicotina está ali circulando no organismo. E aí você junta a vasoconstrição proporcionada pela nicotina, o aumento da pressão arterial, o aumento do batimento do coração, com a formação de placas de gordura, isso é fatal, né, para o organismo da pessoa que faz uso desse tipo de produto. E lembrando, né, que cada ml, né, o cigarro eletrônico, que ele é? Ele é um plástico ou um vidro, né? Dentro desse vidro você tem um tambor, dentro desse tambor você tem um líquido sintético feito em laboratório, altamente tóxico e cancerígeno. Esse líquido contém nicotina, né? E a nicotina desse líquido, basicamente, esse líquido ele vai variar ali de 6 ml a 20 ml, a depender se é pod ou vape. Mas para cada ml, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte: em termos de nicotina, para cada ml, você tem 50 cigarros. 50 cigarros. Para cada ml de nicotina, é quase 2 maços e meio. 50 cigarros para cada ml do e-líquido que contém ali no tambor do cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico ali, um vape de 20 ml, ele equivale a 1.000 cigarros comuns em termos de nicotina entregue para o organismo.
E, pasmem, né, o jovem, um vape de 20 ml, o jovem ele leva ali em média de 10 dias a 2 semanas para fazer o consumo desse vape, né, a depender ali da ansiedade que ele tem e tal. Ansiedade que já tem estudos já dizendo que ela é potencializada através da utilização desse produto. Então, quanto mais se utiliza, mais ansiedade você tem, mais vontade você tem de utilizar para aplacar a ansiedade, e isso nos causa grande preocupação, né, porque por mês aí um jovem de 16, 17, 15 anos está fazendo ali a utilização como se fosse de 2.000 cigarros comuns, né, quando ele usa 2 vapes por mês. Então, e com toda essa potencialidade, os estudos renomados sobre o tema têm encontrado aí nicotina residual no organismo de jovens que utilizam vape na quantidade de 6,6 vezes mais nicotina residual em quem utiliza vape do que em quem utiliza cigarro comum. Então, isso tem um efeito muito grave ali no organismo, não só em gerar dependência, mas como em causar todo esse desarranjo no organismo, principalmente na questão da vasoconstrição, que pode levar ao infarto. E aí nós temos o velho conhecido câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão ele tem vários estágios. Como eu disse no início, o câncer de pulmão, tendo como fator de risco cigarro comum, ele surge ali dos 40 anos em diante. E a gente já tem visto nos Estados Unidos e na Europa ele surgir antes dos 30 para quem faz uso do cigarro eletrônico. E aí o câncer de pulmão ele tem 3 estágios, né? Ele tem um primeiro estágio, que ele é só um broto no pulmão. Ele tem um segundo estágio, em que esse broto já começa a florescer. E ele tem um terceiro estágio, onde o pulmão ele está praticamente tomado pelo câncer, né? E aí a questão que se coloca é a seguinte: 90%, né, dos casos de câncer de pulmão são descobertos, 90% dos casos de câncer de pulmão, eles são descobertos no terceiro estágio, ou seja, no estágio de irreversibilidade, né? Então, de cada 10 cânceres de pulmão, câncer a gente sabe que a grande solução para o câncer é o diagnóstico precoce, né? A quimioterapia pode ser que dê certo, pode ser que não dê, né? Então, a quimioterapia, ela talvez dê certo ali no segundo estágio, né? Provavelmente ela vai dar certo no primeiro estágio. Agora, no terceiro estágio, que é o estágio em que 90% das pessoas descobrem que tem câncer de pulmão, a doença já é quase irreversível, e o câncer de pulmão ele não foge à regra das doenças pulmonares, né, que em grande parte são doenças silenciosas. A hora que você descobre, já pode ser tarde demais. E no Brasil, cerca de 30.000 pessoas morrem anualmente em razão do câncer de pulmão, e novamente, de cada 10 casos de câncer de pulmão no Brasil, 8 estão relacionados ao tabagismo, né? Então, ele segue ali quase que a mesma regra da DPOC. É uma doença extremamente agressiva, né? E aí nós temos uma situação que ocorreu nos Estados Unidos, né? Um depósito de cigarro eletrônico, ele explodiu, né? E esse cigarro eletrônico que estava nesse depósito pegou fogo e foi explodindo, né? O cigarro eletrônico contém material inflamável, metais pesados naquele líquido tóxico, e ele explodiu, e aí foi uma chuva de canivete na vizinhança do depósito, né? E aí um desses cigarros eletrônicos acertaram em cheio o olho dessa garotinha, que era uma vizinha ao depósito. Ela brincava no quintal de casa. Foi recente, não faz muito tempo não, foi ano passado. Ela brincava no quintal de casa, e um cigarro eletrônico acertou a visão dela, o olho direito dela, como se fosse um míssil.
né? Então, olha o perigo que é você ser vizinho de um depósito de cigarro eletrônico, vizinho de um lugar carregado disso, né? Porque quando explode, ele se espalha pelo ar como se fosse uma chuva de canivete. E aí, isso eu trabalho com as crianças, né? Com os jovens nas escolas, eu falo, se você tem um vizinho que vende e comercializa cigarro eletrônico, denuncie, porque no caso de explosão, a chuva de canivete pode cair no seu quintal. E aí nós temos esse caso do cigarro eletrônico que explodiu no bolso desse jovem, né? Então, o cigarro eletrônico, como eu disse, ele pode ser de plástico, revestimento, plástico ou vidro, ou as duas coisas. Ele tem um tambor, esse tambor tem o líquido tóxico, né, com sais de nicotina presentes, e outras substâncias flavorizantes que dão sabor, substâncias altamente cancerígenas, e esse tambor é acoplado a uma resistência, como se fosse uma resistência de chuveiro, né? E é uma mini resistência, e essa mini resistência ela aquece o líquido a temperaturas altíssimas, né? Então tem essa bateria acoplada a essa resistência, tem chip, né, microchips, e aí isso está sujeito a um curto-circuito, está sujeito a uma explosão, como foi o caso desse jovem aí, que teve que passar por isso, ou desse jovem que o produto explodiu quando ele fazia, esse americano, o produto explodiu quando ele fazia a utilização dele na boca, né? Olha só o que aconteceu, um jovem bonito, e teve que passar por várias cirurgias aí complexas para restauração bucomaxilar, né? Então, esses são só um dos perigos aí dos cigarros eletrônicos. E aí nós temos a grande diferença do cigarro eletrônico em relação ao cigarro comum evidenciada na prática, né? Algo que a gente nunca viu com cigarro comum foi essa cena aqui, jovens internados demandando assistência de alta complexidade, assistência cara do serviço de saúde, né? Para poder estar se recuperando aí dos efeitos nocivos do cigarro eletrônico à sua saúde. E é como eu disse no início, não é uma recuperação, a reabilitação é muito, muito complicado. Nós tivemos o caso agora recente do hospital regional, 4 meses internado na UTI. O jovem, ele se iniciou no cigarro eletrônico com 19 anos, na pandemia. Ele misturava com narguilé, e aos 21 ele teve o colapso parcial do pulmão, necrosou metade do pulmão, ele teve que arrancar metade fora, em razão do uso do cigarro eletrônico conjugado com o narguilé. E é um jovem que se recuperou, mas se recuperou de uma forma bastante limitada, né? Ele, 21 anos, vai viver o resto da vida, já deve ter 22, vai viver o resto da vida incapacitado para o exercício de muitas de suas atividades habituais, né? Práticas esportivas, enfim. Então, é triste a gente ver essa situação acometendo os nossos jovens, que são a força de trabalho futura da nação, né? A grande esperança. A maior riqueza que um país tem não está debaixo da terra, não está debaixo do mar, não está sobre os campos. A maior riqueza que um país tem é a sua juventude. Os países de primeiro mundo sabem disso, por isso investem pesadamente nos seus jovens, na sua juventude. E a juventude é justamente o maior alvo dessa indústria tabagista perversa. Né? Então, a força de trabalho futura da nação sendo comprometida, né? Parte dessa força de trabalho sendo comprometida aí para servir de geração de riqueza para a nossa sociedade. Então, é algo que a gente não via com o cigarro comum, é assustador você ver pessoas tão jovens internadas. Então, o cigarro eletrônico associado ao cigarro comum, ao narguilé, ou associado a alguma comorbidade do indivíduo, associado ao uso de anabolizante, ao uso de drogas, ou por si só, né, ele é muito prejudicial à saúde, associado
a outros produtos fumígenos, ele pode ser fatal, a outras drogas, ele pode ser fatal, né? A única certeza que a gente tem é a seguinte: se você usa o cigarro eletrônico, você vai adoecer, mais cedo ou mais tarde, você vai adoecer, né? A rapidez desse adoecimento vai depender de fatores conjugados, né, ou fatores pré-existentes daquele indivíduo. E, pasmem, né, a literatura médica, há 100 anos, a literatura da pneumologia, há 100 anos, não conhecia o surgimento de uma nova doença, de uma nova forma de adoecimento. A pneumologia foi conhecer agora, em razão do cigarro eletrônico, a EVALI. Né? A EVALI é uma sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico. E essa doença, a literatura médica não conhecia. Há mais de 100 anos que a literatura médica de pneumologia não descrevia o surgimento de uma nova doença. Foi descrever agora, a partir das consequências nocivas à saúde do cigarro eletrônico. Então, essa EVALI é uma doença, né, específica para quem utiliza cigarro eletrônico, e ela consiste em lesões pulmonares, né? Essas lesões não são inflamações meramente, elas são queimaduras dentro do pulmão. Então, veja o ponto em que esse produto ele é capaz de chegar em termos de comprometimento da saúde. E a gente tem casos de crianças com 12 anos em coma, né, 20 anos, 18 anos. Né? Nós temos o caso do Marlboro Man, o último Marlboro Man morreu ali na casa dos 50. Ele era todo cowboy, todo fortão, todo bonitão nas propagandas, né, da década de 80 e 90, e olha como que ele acabou. Essa foto aí, à direita, no canto, foi tirada um dia antes dele vir a óbito, né, por câncer de pulmão. Então, é uma situação bastante triste. A diferença é que ele teve cabelos brancos, né, esses outros jovens, para chegar no estado em que chegaram, não tiveram cabelos brancos. Não precisaram chegar aos cabelos brancos. E aí a gente vai avançar e chegar aos impactos socioeconômicos, né, desse produto nocivo à saúde, dos produtos oriundos do tabaco, né? Então nós temos ali o tabaco, a folha de tabaco, uma planta natural da qual se extrai a nicotina. E lembrando que a nicotina utilizada nos cigarros eletrônicos não é aquela oriunda da folha natural de tabaco. É nicotina de laboratório, nicotina sintética, né, produzida através de sais de nicotina, porque os sais de nicotina é uma adição de ácido na nicotina para que os seus efeitos sejam potencializados no organismo. Potencialização dos efeitos da nicotina no organismo e mitigação da sua irritabilidade. Então, sais de nicotina, o ácido adicionado à nicotina, ele proporciona isso, né? Potencialização dos efeitos da nicotina, dos efeitos viciantes de geração de dependência e os efeitos calmantes que ela proporciona nos neurotransmissores, né? O sistema de recompensas. Quanto mais você usa, mais você precisa usar para obter aquelas mesmas sensações que você obtinha antes de prazer. É assim que a indústria do vício trabalha, né? O sistema de recompensas dos neurotransmissores. Então, essa nicotina, aquela conversa que a indústria tabagista coloca na imprensa de que geraria emprego aos plantadores de fumo lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, essa conversa ela é uma inverdade, porque a nicotina do cigarro eletrônico ela provém de laboratório, ela não provém da plantação de fumo. Né? Então, por aí a gente já combate mais uma desinformação propagada. Né? Não vai gerar emprego nenhum na agricultura da folha de tabaco. E aí a gente tem o Brasil gastando anualmente com o tabagismo 125 bilhões, 125 bilhões de reais em prejuízo. 125 bilhões de reais, para a gente ter uma ideia, todo o orçamento federal
da educação. É o orçamento de todas as universidades federais do Brasil, institutos federais, escolas técnicas federais. Né, o orçamento é aí na casa dos 125 bilhões, e é o mesmo valor de prejuízo que a indústria do tabaco gera para o Brasil, em termos de adoecimento, perca da produtividade e aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, desses 125 bilhões, quem chegou nesse número foi o Instituto Nacional do Câncer, através de renomados pesquisadores. Desses 125 bilhões, 60 bi é gasto com saúde. 60 bi é gasto com saúde. Lembrando que eu disse no início, 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil em razão do tabagismo. Ou seja, boa parte dessas pessoas passaram pelo sistema de saúde, seja o SUS, a maioria passou pelo SUS, uma pequena parte passou pelo sistema de saúde suplementar, ou seja, gerou demanda. Né? E essa demanda aí, ó, está orçada em 60 bi. E aí a gente tem 60 bi, para a gente ter uma ideia, o orçamento do SUS no Brasil, se você for pegar a União, Estados e Municípios, o Distrito Federal, o SUS, Sistema Único de Saúde Nacional, todos os entes, o orçamento do SUS está quase na casa dos 500 bilhões de reais, entre 400 e 500 bilhões de reais, União, Estados e Municípios. Né? E aí, então vamos pôr aí 450 bi de reais, né? 60 bi, desses 450, 60 bi, ou seja, 12% vai para o combate, vai para a recuperação da saúde de ex-fumantes e de pessoas que se valeram de produtos derivados do tabaco ao longo da vida. Ou seja, é um fator de risco de adoecimento evitável. É isso que a gente tem que trabalhar enquanto profissionais de saúde, a prevenção do adoecimento por causas evitáveis. Né? Então, 60 bi é muita grana. E aí nós temos 30 bilhões de perca da produtividade, né, que essa pessoa vai deixar de gerar de riqueza para o país, porque ela vai estar tendo que se preocupar com o seu tratamento. E aí nós temos mais 30 bilhões, que são o custo que isso gera para a Previdência Social, né, para a Previdência Social, no caso, que são os auxílio-doenças e aposentadorias por invalidez. Isso considerando o cigarro comum. Né? Então, totalizando aí 60, 30, 30, 125 bi de prejuízo. E aí, uma outra desinformação que a gente vai combater aqui, o que a indústria alega? Que a liberação do cigarro eletrônico vai gerar renda através da arrecadação tributária, ou seja, vai gerar tributos para o governo. Gera tributos para o governo, mas no caso do cigarro comum, né, anualmente gera um prejuízo de 125 bi e anualmente gera uma arrecadação tributária de 9 bi. Né? Então, cigarros comuns hoje no Brasil, lícitos, né, não esse contrabandeado do Paraguai, mas o cigarro comum hoje no Brasil, ele gera de arrecadação tributária para o governo 9 bilhões anuais, enquanto que gera um prejuízo de 125 bi anuais. Ou seja, o prejuízo é 12 vezes maior do que a arrecadação tributária disso daí. Né? E depois vão dizer que é o servidor público que está dando tombo nas contas públicas. Né? Então, agora a gente está vendo aqui quem realmente está dando tombo nas contas públicas, quem contribui para o déficit público. Né? Arrecadam 9 bi e custam 125 bi. Aí você fala, mas quanto de riqueza para o PIB que as indústrias tabagistas geram no Brasil com o cigarro comum? Se você for fazer uma análise, essas indústrias vão contribuir para o PIB de 30 a 40 bilhões de reais em geração de empregos, pagamento de fornecedores, lucro e distribuição de lucros para sócios e acionistas, ali na casa dos 30 a 40 bi. Desses 30 a 40, 9 bi é tributo, né, 1/3 mais ou menos é tributo, o resto é pagamento de fornecedor, folha de salários, distribuição de lucro. Então, assim, a indústria que gera de riqueza para o país 40 bi,
gera de arrecadação 9 bi, arrecadação tributária, e prejuízo de 125, ou seja, um prejuízo 3 vezes maior do que a arrecadação um prejuízo 3 vezes maior do que a geração de riqueza que ela gera, um prejuízo 12 vezes maior do que a arrecadação tributária que ela gera. Isso sem contar os cigarros eletrônicos, que querem legalizar no Brasil a sua circulação econômica, já estão fazendo uma projeção de arrecadação anual de 7 bi. Né? Imagina quanto que vai ser esse prejuízo com aquela cena que a gente viu lá no slide anterior, de jovens demandando atenção de alta complexidade, altíssima complexidade. Então, se você for contratar hoje uma UTI em um hospital particular, um hospital privado, essa UTI não vai sair, a diária dela não vai sair por menos de R$3.000, R$2.500, R$3.000. A mais barata que você vai encontrar vai ser nessa casa aí, num hospital particular, dos R$3.000, R$2.500. E aí a gente tem o cidadão que ficou lá no hospital regional 4 meses na UTI. Faz as contas de quanto que isso custaria na rede privada. Então, é um tratamento de altíssima complexidade, são insumos de alta tecnologia, são insumos comprados no mercado internacional, que o Brasil não fabrica insumos de alta complexidade em saúde, equipamentos de alta complexidade, o Brasil tem que comprar no mercado internacional, e quando compra em dólar. Né? E a gente sabe os problemas pelos quais passam a regulação no SUS do Brasil, não tem vaga para todo mundo, a fila é grande, né? E aí a gente tem leitos sendo ocupados por adoecimento grave em razão de causas evitáveis. Né? Então, quando um jovem, por um motivo evitável, ocupa um leito, ele está tirando um leito de uma pessoa que está precisando em razão de adoecimento natural, por exemplo. Então, isso a gente também tem que trazer para o debate. Isso também fundamenta a proibição da circulação econômica do cigarro eletrônico no Brasil, realizada pela Anvisa desde 2009 e reforçado o ano passado. Uma outra grande desinformação que a gente combate é que a indústria utiliza-se muito dos espaços em jornais de grande circulação, chamados de conteúdos patrocinados, né? Então, a pessoa vai lá, abre um jornal de referência, um O Globo, uma Veja, né? E lê lá uma reportagem falando bem do cigarro eletrônico, que ele é uma alternativa terapêutica ao cigarro comum e tudo mais, mas ela esquece de ler lá no rodapé que se trata de um quê? Um conteúdo patrocinado, né? Ou seja, é um conteúdo ali, é mais uma estratégia da indústria do vício, da indústria do tabaco, em tentar convencer, propagar os seus produtos, a sua marca, mundo afora, valendo-se aí da desinformação, porque hoje a comunidade científica nacional, né, as sociedades médicas, as sociedades de saúde são totalmente contra a liberação da circulação de cigarro eletrônico no Brasil. Mais de 80 entidades médicas assinaram um manifesto para a Anvisa manter a proibição da circulação econômica de cigarro eletrônico no ano passado. Todos os ministros, ex-ministros da saúde vivos no Brasil assinaram também um manifesto para que a Anvisa mantivesse a proibição da circulação econômica do cigarro eletrônico no ano passado. Então, a comunidade científica ao redor do mundo, ela é bastante restritiva com relação ao cigarro eletrônico, tem bastante resistência, os estudos caminham nesse sentido, e a utilização do cigarro eletrônico como uma alternativa terapêutica ao tabagismo, ela é bastante incipiente ainda na comunidade científica, né? Não se tem estudos robustos no sentido de que o cigarro eletrônico ele seria uma alternativa terapêutica ao cigarro comum, né? Apesar dos ensaios de alguns países nesse sentido, como na Austrália, por exemplo. Na Austrália, a Austrália até aceitou
o cigarro eletrônico, né, desde que ele fosse comercializado em farmácias e drogarias mediante prescrição médica. Só que é uma modalidade de cigarro eletrônico específica, não é aquela que é comercializada em mais de 90% dos casos. Né? É uma modalidade de cigarro eletrônico no qual o líquido é recarregável, né? E através da recarga desse líquido, você consegue manipular os níveis de nicotina. Né? Então, ele vai ter ali um efeito próximo ao efeito da goma de mascar nicotina ou do adesivo de nicotina, que é o de satisfazer o organismo da sua necessidade de nicotina, da dependência da nicotina em doses cada vez menores. Então, você pode manipular no cigarro eletrônico reutilizável, né, não aquele descartável, no reutilizável você pode manipular as doses de nicotina. Só que a comunidade científica nacional e internacional é resistente a essa prática terapêutica, porque se você já tem a goma de mascar nicotina e o adesivo de nicotina, por que você vai utilizar um produto que, se você pode manipular para menos a quantidade de nicotina, você também pode manipular para mais? Então, não faz sentido nenhum. Hoje, se você for na Austrália procurar um cigarro eletrônico em farmácia, você quase não vai encontrar. Por quê? Porque não é viável para a indústria do cigarro eletrônico utilizá-lo como terapia, como alternativa ao uso. Não é viável economicamente. Então, definitivamente, o que banca a indústria tabagista, a indústria do vício, não é a cura, é o vício. Né? 90% do cigarro comercializado no Brasil, que a gente encontra clandestinamente, é o do tipo descartável, de uso único, que é a febre da molecada, é o pod, o vape. O vape que é o que você pode ainda encontrar na forma de reutilizável, cujo o líquido pode ser recarregável, né? Você tem os de bateria recarregável e você também tem os de líquido recarregável. Não só a bateria pode ser recarregável, mas como também o líquido pode ser recarregável. O que a gente encontra muito no mercado é o de líquido que não é recarregável, é o líquido de uso único, descartável. Você pode até recarregar a bateria, mas o líquido você não completa mais, você não enche mais. Esse é 90% do mercado aqui no Brasil, e que é o que a gente encontra. Ele é altamente tóxico, altamente nocivo à saúde, ele contém metais pesados na sua composição, ele tem lá o chamado propilenoglicol, ele tem o acetaldeído, né, o propilenoglicol, o acetaldeído, são substâncias altamente cancerígenas, que quando submetidas a altas temperaturas, elas se decompõem em outras substâncias tóxicas e cancerígenas. Então, o propilenoglicol, a altas temperaturas, ele vai se decompor em formaldeído. Formaldeído é o formol, né, que se utiliza para desacelerar a decomposição de cadáveres. Né? O cheiro do formol é repugnante. Né? E esse produto está lá no aerossol do cigarro eletrônico, que o Johnny Depp, no filme O Turista, falou que era só um vapor d'água. O formol está lá. E aí você tem o acetaldeído, que é uma substância próxima à acetona, né, de um cheiro de grande irritabilidade, acetona, que é muito utilizada nas unhas, né? Então, tanto formol, acetona são substâncias altamente irritantes, de grande irritabilidade e repugnância, né? Mas elas estão lá no aerossol do cigarro eletrônico com sabor de fruta, camuflada em sabor de fruta, em sabor de morango, de algodão doce, tutti-frutti. Então, nós temos a acroleína. A acroleína é uma substância também presente no aerossol do cigarro eletrônico. A acroleína, ela é utilizada como herbicida, é um agrotóxico. Então, até agrotóxico tem naquela fumaça, naquele aerossol. De novo, travestido de sabor de frutas.
né, a gente não percebe, acha até agradável, né? Então, quando a gente está num bar, num restaurante, e tem alguém expelindo aquele aerossol, é isso daí, formol, acetona, acroleína e outras porcarias, né? E a gente tem estudos que falam que a fumaça do cigarro comum, do cigarro eletrônico, ela pode ser até 3 vezes mais agressiva para o passivo do que para quem está fazendo uso daquele produto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao ficar próximo de quem está utilizando cigarro eletrônico. Hoje tem até preocupação com relação aos pets, né? Porque a pessoa usa cigarro eletrônico dentro de casa, do lado do gato e do cachorro, baforando fumaça nesses animais, e logo o trato respiratório desses animais vai ser danificado por conta dessa conduta imprópria. Então, nós temos medidas restritivas, né, em razão de tudo isso, toda essa composição tóxica, metal pesado, né, metais pesados ali, até cromo, cádmio, já acharam ali esses flavorizantes, essas substâncias que dão sabor, são muitas vezes compostos por metais pesados, que vão parar ali, vão se alojar no pulmão, né, da pessoa. Então, os países, né, ao redor do mundo, de primeiro mundo, têm adotado medidas cada vez mais restritivas à comercialização do cigarro eletrônico, né, mostrando que a Anvisa vem acertando desde 2009 manter essa proibição no Brasil. Então, nós tivemos o Reino Unido, né, o ano passado, o rei da Inglaterra foi ao parlamento inglês, na abertura do ano legislativo, e fez um apelo à nação, né, para que tomasse medidas restritivas à utilização de tabaco na Inglaterra, mais especificamente aos cigarros eletrônicos. E aí o parlamento inglês aprovou, ainda o ano passado, a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos descartáveis no Reino Unido, a partir de 5 de junho desse ano. Então, a partir de 5 de junho de 2025, os vapes descartáveis estão proibidos de serem comercializados no Reino Unido. Isso significa que 80% do mercado hoje de cigarros eletrônicos na Inglaterra é composto por cigarros eletrônicos do tipo descartável. Né? Esse 80% desse mercado está proibido a partir do ano que vem, lá na Inglaterra, a partir do dia 5 de junho na Inglaterra. Então, quer dizer, o Brasil proíbe 100% do mercado. A Inglaterra passa a proibir 80% desse mercado a partir de 5 de junho desse ano, porque 80% dos produtos que se consomem de cigarros eletrônicos na Inglaterra são do tipo vapes descartáveis. Isso aconteceu também na Bélgica. O primeiro-ministro da Bélgica entrou em janeiro desse ano, entrou em cadeia de rádio e TV para anunciar a proibição dos cigarros eletrônicos descartáveis na Bélgica. E aí nós tivemos a Suprema Corte dos Estados Unidos, agora no mês de abril. A Suprema Corte dos Estados Unidos ela tomou uma medida muito importante, a FDA, né, que é o órgão regulador de produtos de interesse da saúde nos Estados Unidos, como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, a FDA, ela proibiu, né, ela não concedeu, aliás, registro a 2 marcas de cigarros eletrônicos saborizados. Ela negou registro, e ela negou registro associando a saborização à toxicidade e à carcinogênese, né, a provocação de câncer. E aí essas empresas recorreram para a Suprema Corte para tentar invalidar as decisões da FDA, e a Suprema Corte, por unanimidade, chancelou a negativa da FDA para o registro de cigarros eletrônicos saborizados. Então, veja, a FDA adotando, né, uma postura, um comportamento, ou seja, medidas restritivas aí para o registro de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos, né, negando registro a cigarros eletrônicos saborizados. Então, um grande passo aí no sentido de se combater essa indústria do vício. Quer dizer que a FDA não está mais autorizando cigarros eletrônicos saborizados. E quando vencer as autorizações já concedidas,
provavelmente eles não vão conseguir renovar se tiver saborização no cigarro eletrônico, porque a FDA entende que a saborização, além de ser altamente tóxica e nociva à saúde, ela também é um facilitador para a atração do público jovem. E nós temos a cidade de Nova York processando empresas fabricantes de cigarros eletrônicos que lá no passado propagaram a ideia de que seriam alternativas terapêuticas ao cigarro comum, e o que se viu na prática foi uma corrida por assistência à saúde de alta complexidade em razão do forte adoecimento causado pelo consumo de cigarros eletrônicos. Então, hoje a cidade de Nova York processa as indústrias tabagistas que propagaram desinformação lá atrás e que acarretou no adoecimento de um grande contingente de jovens. Então, quando a indústria fala em conteúdos patrocinados ou se manifesta na imprensa de que os países de primeiro mundo liberam o cigarro eletrônico, quem é o Brasil na fila do pão para proibir? Esse argumento cai por terra, porque a gente vê medidas restritivas, cada vez mais restritivas ao cigarro eletrônico mundo afora. Não só no Reino Unido, na Bélgica, como eu citei, mas também na Alemanha, na Irlanda. Então, é uma tendência para se restringir o consumo desses produtos. É uma questão muito importante que causa muita dúvida, O que é proibido em matéria de cigarro eletrônico? A proibição ela recai sobre a circulação econômica desse produto. O uso individual do cigarro eletrônico ele é proibido também em ambientes muitas vezes relacionados à circulação econômica, ou seja, que são os ambientes fechados, os ambientes coletivos fechados ou parcialmente fechados. A utilização de qualquer produto fumígeno é proibida em ambientes coletivos fechados ou parcialmente fechados no Brasil. A gente teve em 2011 a extinção dos fumódromos em bares e restaurantes. Eles não existem mais. Então, qualquer ambiente coletivo fechado ou parcialmente fechado, então, se você tiver um toldo, uma parede, já configura um ambiente parcialmente fechado. Nesses locais é vedada a utilização de produtos fumígenos, para tanto proteger a saúde de trabalhadores, como evitar a situação do fumante passivo. Então, nesses locais, a utilização de qualquer produto fumígeno é proibida. Agora, o uso individual, isolado, ele não é proibido. A Anvisa ela não consegue proibir o uso individual, isolado, fora da situação de coletividade ou de circulação econômica, porque ela não tem atribuição para fazer regramento de condutas individuais. A atribuição da vigilância sanitária, a disciplina da vigilância sanitária recai sobre a circulação econômica, exclusivamente. E uma outra questão também que se coloca é que para você punir uma conduta, essa conduta tem que ser pelo menos voluntária. E a partir do momento que você desenvolve um vício, o vício da nicotina, você fica amarrado ao cigarro eletrônico, amarrado ao cigarro comum, e o ato de fumar esses produtos, de utilizar esses produtos, ele deixa de ser voluntário e passa a ser compulsivo, um ato compulsivo. Para você punir uma conduta, você precisa, se for no caso criminal ou civil, você precisa de dolo ou culpa. No caso administrativo, da vigilância sanitária, do PROCON, você precisa pelo menos de voluntariedade. E a voluntariedade você não tem quando você tem um vício. Você pode ter voluntariedade na primeira, segunda ou terceira vez que você utiliza o produto. Depois, a utilização se dá por compulsividade. Então, o grande algoz da relação entre fumante, usuário e comerciante, fornecedor, fabricante, é o fornecedor, o fabricante e o comerciante. Porque é ele quem ofere lucro. O usuário, ele experimenta um desfalque patrimonial. Lembrando que todo alvo da indústria do vício, ele vai passar por situação de desfalque patrimonial, empobrecimento, pode vir até chegar ao empobrecimento e adoecimento.
E a indústria, que é o grande algoz dessa relação, o comércio, eles vão obter lucros cada vez maiores com o seu adoecimento e o seu empobrecimento. Então, essa tentativa de culpar o usuário, lógico, o usuário tem uma certa reprovabilidade na conduta dele? Tem, porque ele se deixou, de alguma forma, levar pelo vício. Mas a reprovabilidade da conduta dele não se compara com a reprovabilidade da conduta da indústria, que é quem ofere lucros, se vale de estratégias para convencer a população a fazer uso desses produtos nocivos, enquanto que o usuário desfalque patrimonial e empobrecimento, né? E no caso dos jogos ilegais, levando até a crise de saúde mental. E aí a Vigilância Sanitária do Estado, para finalizar, tem feito várias ações, várias iniciativas, né? A gente tem ido percorrido, a gente construiu um protocolo de 5 ações, em maio do ano passado, a gente tem aplicado esse protocolo, a Carla, da Gerência de Controle do Tabagismo, quem me procurou de início, ela que foi a grande propulsora das ações de vigilância sanitária, para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse protocolo e colocando ele em prática, né? E hoje ela participa com a gente de muitas dessas ações, nos auxilia bastante, né? Exercendo ali seu papel de liderança na saúde, a Carla nos ajudando muito. Então, nós já fizemos ações em Três Lagoas, já fizemos ações na região de fronteira, já fizemos ações em Paranaíba, nós vamos no jornal, nós vamos no rádio, conversamos com profissionais de saúde, conversamos com alunos, né, para tentar combater essa desinformação. Nós fizemos uma operação no ano passado em Campo Grande, nós estivemos junto com a Polícia Civil, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contamos com a participação de pesquisadores do INCA na ação. Nós, em 7 alvos, recolhemos mais de R$1 milhão em produtos fumígenos ilícitos aqui em Campo Grande. Só de cigarro eletrônico, eu acho que foram R$350 mil, salvo engano. Só de cigarro eletrônico. E foi uma grande operação que nós, da Vigilância Sanitária Estadual, participamos, a Carla participou também, acompanhou, Polícia Civil, enfim. E aí, quem quiser acessar mais informações, né, é uma ação que alia a repressão, a conscientização sobre o câncer, porque ela se deu no Dia Nacional de Combate ao Câncer, o ano passado. Então, a gente, muitas vezes, casa as datas para poder estar fazendo essas ações de repressão, que são ações para que se gere um efeito dissuasório na sociedade, para que se conscientize a sociedade da nocividade desse produto, seus prejuízos. E aí, nesse ano, a gente tem uma interlocução muito forte com os Correios também, e na tentativa de interceptar cigarros eletrônicos em remessas postais, né, o que eu acho uma grande audácia desses infratores, que é utilizar uma estrutura pública, como os Correios, para praticar infrações. Nós achamos ali a bolsa de snus, bolsa de sachês de nicotina. É uma nicotina em estado, em forma de sachê, né, em estado sólido, que você acopla ela, essas pequenas bolsas, você acopla ela entre a gengiva da mucosa bucal e a bochecha, e você absorve até o equivalente de 6 a 20 cigarros em 20 minutos. O equivalente da nicotina de 6 a 20 cigarros, você absorve em 25 minutos com uma bolsa, com um sachê de nicotina entre a gengiva e a bochecha. Aí nós interceptamos essa mercadoria da Suécia, aqui nos Correios de Campo Grande, foi a primeira apreensão do país de snus, né, feita pela SES, Mato Grosso do Sul, pela Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com os Correios, na tentativa de buscar cigarros eletrônicos das encomendas postais. Nós achamos aí essa remessa desse produto, que é um produto sem autorização para circular no Brasil, altamente nocivo. A própria embalagem dele traz a informação de que ele é altamente cancerígeno para câncer de boca, né, e gera uma série de problemas bucais aí.
Então, nós aqui estamos preparados, atuantes, trabalhando para que a gente possa, hoje a Vigilância Sanitária Estadual, ela tem uma função muito importante com relação aos hospitais do Estado, de licenciamento e fiscalização. A outra ação muito importante que a gente tem é essa de levar apoio às vigilâncias sanitárias municipais. Mas não adianta eu levar apoio somente argumentando, né? Porque o argumento convence, o exemplo arrasta. Então, a gente coloca a mão na massa e vai para cima desses comércios clandestinos. E aí nós temos um exemplo, né? É muito comum a gente, numa padaria, numa conveniência, até no mercadinho, se deparar aí com esse stand de cigarros comuns, né? E esses stands têm uma série de regras, né? Como vocês estão vendo na tela, esses cartazes aí são totalmente proibidos, né? Você pode denunciar, se vocês verem esses cartazes, no 136 ou na Ouvidoria Estadual do SUS 0800 647 0031. Esses cartazes aí são totalmente proibidos. A gente vai fazer agora com as vigilâncias sanitárias municipais amanhã, não, sexta-feira, uma live com o pessoal da Anvisa para ensinar as vigilâncias sanitárias do Mato Grosso do Sul. E eu vou abrir para os PROCONs também, municipais, para ensinar eles a fiscalizarem expositores de produtos fumígenos. Tem toda uma regra para a exposição desses produtos. 20% dos cigarros que são expostos nesses expositores tem que estar virado o verso para frente, com a advertência sanitária aí do mal que ele pode vir causar à saúde. Então, 20% do quadro tem que estar virado com a advertência sanitária e de forma centralizada do quadro, né? E são regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E não pode ter esses cartazes de propaganda com preço, né? A legislação fala em tabela de preços. O único cartaz que deve ter é o cartaz de alerta para os malefícios à saúde, de alerta de que é proibido para a venda de menores. Essa é uma ação que nós fizemos recentemente no interior do estado. Nós apreendemos cigarro contrabandeado. Mato Grosso do Sul, em 4 anos, perdeu 3 bilhões de arrecadação em ICMS com cigarro contrabandeado do Paraguai. Cigarro contrabandeado, assim como drogas, não geram riqueza para o país, não geram riqueza para o Estado, geram lucros individuais e prejuízos coletivos, né? Os prejuízos superam muito os ganhos, né? É errado você pensar que o crime compensa, que o crime gera riqueza, é uma grande inverdade. Se fosse assim, Colômbia e Bolívia seriam um país de primeiro mundo e não são. Né? Todos os países de primeiro mundo só são países de primeiro mundo porque fizeram um enfrentamento da criminalidade, e principalmente dessa criminalidade que gera prejuízo para os cofres públicos. Né? Se o cigarro comum ele já gera tudo aquilo de prejuízo, imagina as drogas ilícitas, imagina o cigarro contrabandeado que não passou por um procedimento de redução de danos, não conta com advertências sanitárias, não tem registro. Então, imagina agora com o cigarro eletrônico, né? Essa tentativa de colocar o servidor público como grande fonte de despesa para o país é uma grande inverdade, a grande fonte de despesa para o país está na criminalidade, nessa tentativa de fazer coisas erradas, de ganhar dinheiro fácil, né, à custa do adoecimento, do sofrimento e do empobrecimento alheio. Esse é o grande mal do país que a gente tem que combater. E aí nós encontramos, olha só, no interior aqui do estado, produtos fumígenos à altura de uma criança de 6 anos, né, o que é totalmente proibido pela legislação, e não só à altura de uma criança de 6 anos, como também ao lado de brinquedos, ao lado de balas, e, pasmem, ao lado de uma camisinha de morango, camisinha de frutas, né, colorida. Tudo ao alcance de uma criança de 8, 6 anos. Essa cena a gente encontrou no interior, por sinal, uma cidade que nós fomos na escola municipal, e nós deparamos ali com relatos de crianças fazendo uso de fumo de mascar, né, e veja o que a gente encontra no comércio. A gente deu a palestra, né,
durante o dia, à tarde, de manhã, e à noite a gente saiu em fiscalização com a Vigilância Sanitária Municipal, em apoio à Vigilância Sanitária Municipal, e aí a gente encontra fumígenas ao alcance dos olhos das crianças, né? Então, isso é algo que mostra que a fiscalização tem que ser intensificada. Infelizmente, gente, nosso tempo acabou, tem muito mais dados e informações para serem repassados, mas nosso tempo é pouco, né? Nós trabalhamos, nós todos aqui, enquanto servidores públicos, né, desde 1998, nós tivemos a reforma administrativa do Estado brasileiro, com a emenda constitucional número 19 de 1998, que introduziu no Brasil a ideia do Estado mínimo, né? Então, tudo que a Constituição deu lá em 88 de direitos, essa emenda 19 e outras emendas que vieram sucessivamente foram esvaziando esses direitos que a Constituição reconheceu lá em 88. A última grande emenda que nós tivemos foi a emenda do teto de gastos, né, que prejudicou muito mais ainda o orçamento da saúde, do SUS. A gente entende, né, as limitações de custeio do Estado brasileiro, mas a gente tem que trabalhar dentro desse paradigma do Estado mínimo, a gente não pode ficar de braços cruzados, né? Então, a alternativa que a gente encontrou foi a de priorizar, né, priorizar grupos vulneráveis, como eu disse, e desenvolver ações, pequenas ações com grandes resultados, né? Esse é o nosso paradigma, é assim que a gente tenta driblar essa ideia de Estado mínimo, que infelizmente é uma ideia que a cada eleição ela é renovada, porque nosso parlamento, em sua maioria, é tomado por políticos, deputados e senadores favoráveis a essa tese do Estado mínimo, né? Então, a gente tem que se reinventar a partir dessas condições que não nos são favoráveis, né? E Estado mínimo significa isso mesmo que vocês sabem, um funcionário, 3 funcionários na minha gerência com 1 ou 2 funcionários, ou só com 1 funcionário, limitação de diária. Estado mínimo é isso, né? É um servidor para muitos afazeres, demandas infinitas e recursos finitos. A gente tem um grande desafio no SUS, né? O SUS tem como grande inspiração o National Health Service da Inglaterra, o NHS. Né? O NHS, no Reino Unido, ele tem um orçamento 3 vezes maior que o do SUS no Brasil, que o SUS Brasil, SUS Nacional. O NHS, no Reino Unido, tem um orçamento 3 vezes maior que o nosso. E ele atende uma população 3 vezes menor do que a nossa. Então, é um orçamento 3 vezes maior para atender uma população 3 vezes menor, né? Num país que é menor do que o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos, ou seja, um país que não tem complexidade geográfica, né? Então, a gente tem um grande subfinanciamento no SUS, né? Nós temos o sistema suplementar de saúde. O sistema suplementar de saúde, ele conta com um orçamento no Brasil 50% maior do que o orçamento do SUS nacional para atender 1/4 da população brasileira. Quer dizer, o orçamento dos planos de saúde, da saúde suplementar, não atendem nem 50 milhões de brasileiros, enquanto os outros 150 milhões têm que ser atendidos com um orçamento que é 2/3 do orçamento da saúde suplementar. Então, nosso grande desafio enquanto saúde pública é a prevenção do adoecimento por causas evitáveis. A gente não pode deixar que as pessoas adoeçam por causas evitáveis, porque a gente não tem recursos, né, para dar conta desse tratamento. São recursos de altíssima complexidade, como eu disse, adquiridos no mercado internacional, que é um mercado que funciona em dólar. Né? Então, a cada R$600 de imposto que a gente recolhe para o governo, isso são só $100. Né? Então, veja, olha a dificuldade que a gente tem. Então, prevenção é a grande saída para o nosso Sistema Único de Saúde, é a grande saída
para melhorar a qualidade de vida da população e reservar a alta complexidade para o adoecimento natural, muitas vezes por causas genéticas, por adoecimento em razão laboral, né, pessoas que trabalham a vida inteira, né, e precisam de um leito da UTI e está competindo esse leito com um jovem que está usando cigarro eletrônico. Então, quando a gente estiver num ambiente assim, eu vou lançar essa campanha, eu vou na rádio sexta-feira, eu vou falar isso na Capital FM, que é o seguinte: a gente tem que empoderar a população a externar a sua indignação, porque quando você está num restaurante, num bar, numa lanchonete, sempre aparece aquele ambulante lá vendendo cigarro eletrônico. E eu tenho certeza, a maioria das pessoas ficam incomodadas com aquilo, mas não sabem o que fazer, não sabem para quem recorrer, porque não conhecem os seus direitos. Como consumidor, eu tenho o direito de exigir que o gerente, o garçom, o proprietário do estabelecimento, retire aquela pessoa, aquele ambulante daquele local. Eu tenho esse direito. Porque se o proprietário não fizer isso, ele está concorrendo para o cometimento da infração, ele também responde por ela. Ele também pode ser denunciado no 136. Olha, eu pedi para que ele fosse retirado e ele não foi. Eu pedi para que o proprietário ou o gerente mandasse o cliente parar de usar o cigarro eletrônico e ele não mandou. Eu posso denunciar no 136, no 151, que é o PROCON estadual. Posso denunciar aquele estabelecimento. Né? A gente sabe que a vida do ambulante não é fácil, mas a gente não pode colocar no mesmo nível o ambulante que trabalha honestamente do ambulante que quer ganhar dinheiro fácil, desonesto. Né? A gente tem aqui em Campo Grande vários exemplos de ambulantes honestos. Né? A gente tem ali na Massi, a Pipoca do Baiano. Quem que não conhece? Um cara que está ali há 50 anos, formou os filhos, banca os netos, com aquele trabalho digno, né? E a gente não pode nivelar ele no mesmo nível desses ambulantes que ficam indo aí em bares e restaurantes vendendo essa porcaria, né? E o adulto que consome cigarro eletrônico, quando ele compra o cigarro eletrônico, na verdade está gerando capital de giro, ele está gerando lucro, ele está tornando mais lucrativa a venda do cigarro eletrônico para criança e para adolescente, porque 70% do mercado de cigarro eletrônico hoje no Brasil é para menores de 18 anos. Né? 30% é para adulto. Então, quando a gente vê um adulto fazendo uso desse produto, lógico, ele tem que ser encaminhado ali às terapias de cessação do tabagismo, que a Carla bem conhece. Né? Mas olha a responsabilidade do adulto. Né? Ele tá financiando toda, muitas vezes, uma cadeia de organização criminosa por trás daquele produto, que esse produto ele vem para o país com drogas, muitas vezes, com cigarro contrabandeado, com armas. Então, você tem toda uma cadeia de organização criminosa que comete roubos, assaltos, roubos de celulares, muitas vezes latrocínio. Tem toda uma cadeia por trás sendo alimentada por aquele consumo. E nós temos também ali a geração de capital de giro para aquelas pessoas venderem para jovens. Você está financiando a venda daquele produto, tornando ela mais lucrativa para o comércio em relação ao jovem. Então, é muita responsabilidade que o adulto tem, né? Tem que pensar duas vezes entre iniciar ou não a utilização desse produto tão nocivo à saúde. Uma vez iniciada, se submeter aí, tentar submeter aos programas de cessação do tabagismo. E o nosso foco é esse, prevenção. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Canais para denúncia, novamente, 136 151, fica à disposição na Vigilância Sanitária, meu e-mail, fácil acesso, caso tenha alguma dúvida, precisam me procurar. Nós temos também um WhatsApp, que é um telefone fixo, mas ele é um WhatsApp. Agradeço a Carla por ter me indicado, agradeço a Fernanda, agradeço a Tânia e os demais ouvintes e que pacientemente ficaram aqui quase 2 horas conversando conosco. Muito obrigado.